E aí, rapaziada, como que vocês estão? Mais uma vez aqui usando esse canal para melhorar minha oratória, minha comunicação e a forma da qual eu transpareço uma mensagem. Afinal de contas, eu tenho certeza que esse é um dos grandes problemas que a sociedade e a geração atual enfrenta. Começar uma ideia e não finalizar ela. Mas, indo direto ao ponto, cara, eu liguei a câmera. Eu tinha o objetivo de gravar esse vídeo faz mais ou menos um mês. Eu cheguei na meta dos 20 anos de idade, let's go. Mas faz tempo. A minha ideia era gravar um tema falando sobre a crise dos 20, no qual eu falo que já estão batendo na porta. As visões, a questão de você olhar pra trás e falar assim, caraca, quer dizer, olhar pra frente, né? Eu falo, mano, vamos supor que eu viva 80 anos. Agora eu só tenho mais 60, então, tipo assim, pode-se dizer que 25% da sua vida já it's over, tá ligado? Passou do tutorial, pai. Agora daqui pra frente é viver a parada no modo hard. Enfim, mano. E aí eu comecei a refletir, comecei a pensar sobre todas as coisas que eu tô vivendo, tudo aquilo que eu tô fazendo. E, obviamente, seguindo rumo ao milhão, certo? Quanto antes pra mim, melhor, tá ligado? Então, tipo, um número mágico que eu tenho são os 25 anos, mas esse é o mínimo, tá ligado? Tipo, indo muito rápido, roxadão, chegando aos 25. A partir dos 25 já tá na meta. E no máximo até os 30. Passou disso, tipo, eu já vou. E eu tenho essas coisas estão me levando pra mais, tipo, me deixando cada vez mais próximo desse sonho, ou estão me afastando mais deles. E não, velho. Por incrível que pareça, as coisas estão me deixando mais próximo sim deles. Obviamente tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa que eu tenho que desenvolver, mas entramos em outro tópico que é o quê? Eu estudei muito sobre a teoria da frequência. E a frequência mais forte, não sei se vocês sabem, mas tipo assim, tudo na vida é frequência. Então, tudo é movido por campos eletromagnéticos. Esses campos eletromagnéticos, eles são compostos por frequências. E essas frequências, elas vibram, e aí você pensa assim, tipo, assim como as frequências das ondas eletromagnéticas, nós vibramos determinadas frequências. Ou seja, você pode vibrar numa frequência do qual, tipo assim, pensa que a sua vida, você enxerga o mundo como se fosse uma lente de uma câmera. E aí você começa a olhar para aquele mundo usando uma câmera que é uma câmera, uma lente mais escura. Automaticamente você não vai ver as coisas bonitas da vida. E é exatamente isso, cara. Exatamente isso. Quando você olha para o mundo com uma visão mais negativista, automaticamente tudo que você vê são coisas ruins. Estudando mais sobre isso, cara, você consegue entender que literalmente você consegue meio que manipular a realidade se você vibrar numa frequência positivista. E a melhor frequência possível é a gratidão. Comecei a refletir muito sobre se eu estava no caminho certo. E, cara, sim, eu tenho que agradecer a Deus. Graças a Deus, graças a ele, na verdade. Eu tô com muita coisa acontecendo. O meu projeto, né, que é a Nexus, ela tá rodando a todo vapor. Eu tô com vários e vários produtos, tipo, tô melhorando bastante coisas, como você pode ver, tipo, esse boneco aqui do lado. Eu fiz ele recentemente. Olha o tamanho dessa parada, velho. Deixa eu ver se dá pra mostrar na câmera. Ficou bem louco, mano. É o Shebek do One Piece. Não vai dar pra ficar muito legal aqui no vídeo, mas eu vou postar um vídeo dele, só dele no Instagram. Paralelo a isso também, agora eu tô trabalhando com a minha mãe, ela que fez a pintura daquele ali. Tô pagando um determinado valor pra ela, tipo, 50% do lucro do boneco, eu tô dando pra ela fazer a pintura. Então, tipo, esse Deadpool, mano, eu senti que foi a primeira vez que eu cheguei num resultado profissional que dá pra vender a full price. Aqui, eu vou colocar na minha frente, velho. A pintura dele ficou muito top, cara. Muito top, tipo, ficou muito bem feito, sabe? Não achei nada vazado ou coisa do tipo. Em paralelo a isso tudo também, eu tô desenvolvendo produtos próprios que não são só modelos estéreos que eu encontro na internet. Aquela bonequinha ali em cima eu fiz sozinho, modelei. Tô aprendendo a modelar ainda, obviamente. A base dos bonecos onde eu coloco, eu também coloquei a logo da Nexus, não sei se vai dar pra focar. Ah, deu, ó. Nossa, ficou daorinha. Então, modelei essa partezinha de baixo, pode parecer algo pequeno, mas eu acho que esse algo pequeno vai fazer a diferença lá na frente, quando o cliente receber o produto pronto e a logo da Nexus não vai parecer que é só um arquivo genérico. E aí, dentre esses produtos que eu comecei a desenvolver, um deles, surfando no hype da Copa do Mundo, foi esse Golden Little Ney aqui. Muito chave, mano. Nossa, mano. Muito da hora. Ó, aqui, ó. Coloquei o símbolo da seleção brasileira, pensei em colocar na direita, mas assim, no peito dele fica mais explícito, tá ligado? Tem modelos da camisa da seleção onde o símbolo é no meio, o logotipo é no meio. Aí, em paralelo a isso também, eu fiz outro do Ney, uma outra versão do Ney, surfando no hype dele da convocação. Dos Santos, se liga. Esse daqui ficou muito louco, papo reto. Esse aqui eu acho que é o boneco mais insano que eu já fiz. Porque isso aqui não foi um arquivo da internet genérico. Coloquei ali o númerozinho atrás dele. Olha o degradê do cabelo dele, mano. O moicanozinho, o olho, o símbolo do Santos, o uniforme, as cores ficaram muito vívidas. Aí eu venho aqui, coloco ele em cima do suporte. Aqui, ó, tá vendo? Fica muito. Olha que peça insana, velho. E eu criei essa parada. Eu tô pensando seriamente em disponibilizar o STL na internet. E com isso a gente já pode passar pro outro tópico que eu tenho que agradecer muito. Que seria o que exatamente? Compartilhar a tela aqui do computador? Uma coisa que aconteceu recentemente na minha vida, há um mês atrás praticamente, eu do nada comecei a sentir uma dor muito grande na barriga. Chegando só um mal-estar, alguma coisa do tipo, eu descobri que era uma fucking apendicite. Fui ver que é algo comum, mas assim, tem chance da pessoa morrer. É quando você pensa em ficar inflamado. Você tem que tirar aquela parada dali. É muito mais comum do que eu imaginava.
mas ainda assim, se você deixa estourar, já era, mano. Você pode morrer. Não chegou a estourar comigo. E aí, por conta disso, eu fiquei 2 semanas afastado do serviço. 2 semanas em casa não é sinônimo de 2 semanas sem fazer nada. Então eu peguei, mano, estudei muito. Peguei, tipo, 100% só pra focar em estudar o assunto do hype do momento, que é o cloud. A melhor inteligência artificial que existe atualmente, tá ligado? E com ele, cara, eu aprendi muito sobre programação. Eu tô usando isso muito pra aprender e melhorar minhas técnicas de programação. Eu tô usando pra criar agentes de inteligência artificial, que é um tema que eu vou falar um pouco mais pra frente. E dentre esses projetos que eu fiz com o cloud, eu fiz finalmente o meu famoso marketplace, o meu e-commerce da Nexus. Como você pode ver aqui, tipo, é um HTML bacaninha, um header grande, chamando atenção com o mascote voando, sua loja de comunicação visual, explorar produtos, categorias de adesivos, action figures, Funko Pops, tubo de bolo, caixa milk. Coloquei os mais vendidos aqui. Esses aqui, eles ainda não estão fixos só com os meus produtos, ainda tem que atualizar os produtos e os preços, tá? Mas em breve isso aqui já vai ser atualizado. Clique aqui para criar o seu adesivo personalizado. A pessoa apertando já vai pro WhatsApp da Nexus. Isso aí é mais uma coisa que eu consegui desenvolver. Criei um número próprio da Nexus Print. Categoria de adesivos. Clique aqui para criar o seu Funko Pop personalizado. Vai pro WhatsApp também. Funkos, Action Figures, Topo de Bolo, Caixa Milk. Aqui embaixo um footer maneirinho. Apertando no over todos, você consegue ver as categorias. Por subcategorias, tem tipo Action Figure, terão as Action Figures de Dragon Ball, One Piece, Elden Ring e etc, tá? Vai ficar muito da hora isso aqui quando estiver bem alimentadinho. Coloquei aqui também uma parte de um sobre a Nexus, do qual fala exatamente sobre a empresa, uma empresa de comunicação visual. Alguns números fictícios aqui por enquanto, né? Mas só para dar credibilidade. Falando mais sobre mim, o que diferencia a Nexus das principais tecnologias, que são as máquinas que eu uso. Comentários positivos e exatamente o meu endereço. Projeto, cara, que assim, eu gostei bastante de fazer. Foi bom para voltar nessa vibe da programação. Conforme eu for atualizando ele, vai agregar um valor muito grande pra mim, porque assim, o cliente que, vamos supor, ele quer comprar um adesivo do Goku, ao invés de ele comprar aí numa Shopee da vida, que é o que eu vou começar a anunciar em breve, ele vem por aqui, aperta no Entre em Contato e não tem taxa de tributação. Obviamente eu teria que pagar o frete, mas talvez tudo conversadinho dá pra ter um lucro maior, que é o que eu acredito que vai acontecer sim. Além disso, cara, eu tô com um planejamento gigantescamente grande na questão de criação de conteúdo pra Nexus. Aqui, acima de tudo, eu criei o portfóliozinho, é um PDF interativo, a pessoa vai apertar aqui, ela vai ser direcionada para o WhatsApp já falando que está interessada no produto. Então aqui tem tudo que eu trabalho atualmente: cartões de visita, cartela de adesivo, adesivo transparente, holográfico, caixinha, tag, topo de bolo, adesivos, logo vetorizada, Funko Pop e os bonecos em si. Esse aqui é um dos bonecos que eu fiz que tá aqui do lado. Vou mostrar pra vocês já. Na verdade, vou mostrar agora, mano. Eu tô tentando. Ali foi a primeira versão dele. Essa aqui eu tô tentando criar aquela versão de, tipo, pintura 2D, tá ligado? Tá melhorando bastante. É difícil, mano. É difícil. Tenta colocar na tela aí alguns modelos pra vocês darem uma olhada. Um outro forte muito grande que eu tô tendo na Nexus é a criação de produtos mecânicos. Teve um cliente, mano, do nada que chegou pra mim no Google, que ele queria criar um caminho para que um motor servo que fosse encaixado como engrenagem passeasse por cima daquele eixo, né? Essa aqui é uma peça de privada, mano. Sim, é uma peça para segurar a tampa da privada, uma peça única. Tive que modelar aqui, dá pra ver? Que é o caminho do parafuso. Isso aqui se mexe e prende certinho. Isso aqui vai na privada. O futuro eu acho que é a modelagem 3D, obviamente. Eu sei que hoje em dia já tem IA pra fazer, inclusive esses bonequinhos do Neymar eu fiz usando bastante IA. O resto foi tudo manual, mas ainda assim é muito importante. Eu acredito que mais pra frente ela consiga. Mas pro momento eu já sei que eu tô vendo que eu tô perdendo dinheiro por não saber modelar muito bem. E voltando a falar sobre o planejamento, cara, isso aqui do lado, que você pode ver, na verdade, aqui, são todos os produtos que eu já tenho pronto, cara, que eu finalizei e eu só preciso postar no Instagram da Nexus. Então, assim, tem muita coisa, cara, entendeu? Esse aqui é o Neymarzinho, ó, que eu acabei de mostrar pra vocês. Postar ele, você tá esperando fazer o adesivo, etc. Eu pensei em colocar esses númerozinhos pequenos de BMG, mas vai dar um trabalho do caramba e acho que a pessoa nem vai lembrar muito ao certo disso. E aqui temos o Instagram. Como você pode ver, ele ainda não tá muito movimentado. Eu voltei a alimentar ele agora, praticamente fazem 2 semanas. E eu tô seguindo esse grid, de deixar o grid branquinho. Então sempre começa por adesivo, carrossel, Funko Pop ou boneco, seja lá qual for a impressão 3D. E novamente adesivo, carrossel e coisa. Esse boneco aqui atrás, inclusive, eu já editei um vídeo. Eu percebi que o Instagram em si ele funciona como o feed, nada mais é do que um portfólio, no qual a pessoa entra, vê o catálogo de produtos que você trabalha. O Stories é quando você tem realmente contato, a conexão com o cliente no dia a dia. Ou seja, todo mundo entra nos Stories de manhã. Ah, deixa eu ver o que fulano fez, o que fulano tá fazendo. Você não posta tudo no feed, você posta nos Stories. Então a sua comunicação direta com o público vai ser pelo Stories. O destaque para você ver que é aquela validação, sabe? Aquele fator social para ver que é uma empresa de confiança. Aqui, cara, para entregar o conteúdo pro cliente, são os Reels. Eu quero focar muito daqui pra frente na criação de vídeo, porque é muito louco, mais uma vez agradecendo, velho. Antes de entrar na Bannerjet, meu emprego atual, eu tava focado no Otaku Mind, que é um canal que tá parado no momento, graças a Deus. Eu consegui chegar num número muito bom com ele, mas poderia ser melhor ainda, e eu vou voltar. Eu
pretendo voltar com ele antes do final do ano. Me deram voltar agora na Copa, porque dá pra anexar muito bem os assuntos de, tipo, futebol e anime, Copa do Mundo e anime. Então, sei, tipo, cheguei em números legais, mano. 50 mil views, 1.400 inscritos, são feitos incríveis. E, tipo, foi um mês só de trabalho que eu tive aqui. Se eu trabalhar mais tempo, mano, tiver uma consistência, porra, eu acho que eu consigo chegar na placa de 500 mil, que é um sonho muito grande que eu tenho, cara. Muito grande que eu tenho. Eu foquei muito na parte da edição de vídeo pra criar uma renda extra, que era meu objetivo na época aqui com esse canal. E um pouco mais pra frente, cara, querendo ou não, hoje em dia na Branjet e também na Nexus, eu sei que essa habilidade de editar vídeos, ela tá sendo muito útil na Branjet e tá sendo muito útil aqui na Nexus. Porque quando você vai anunciar um produto na Shopee, que seja no Marketplace, o vídeo vende muito, converte muito em venda. O Reels até mesmo converte muito e também nos Stores. Então assim, ó, aqui nos Stores, deixa eu ver se não sei, acho que não captou o áudio, mas enfim, começou a musiquinha bem da hora. Esse vídeo aqui, ele foi feito utilizando o Cloud, mano. Então, em resumo, eu consegui instalar uma skill dele, que ela cria animações em HTML, CSS, JavaScript e React Native. E aí, com base nisso, eu vou pedindo pro Cloud. Por exemplo, eu tenho meus produtos, eu quero fazer um motion design falando sobre as figurinhas da Copa de Anime que eu vou vender. Aí eu só anexo as figurinhas, os produtos, o texto, dou um exemplo para ele de como que eu quero que fique. Dê exemplos de como que eu quero que sejam as transições, quantas cenas terão, e aí ele vai editando tudo pra mim, mano. Então, assim, para esse tipo de conteúdo vai ser muito útil. Eu pretendo replicar isso aqui numa larga escala, assim, absurda, absurda, absurda. Todo dia, segunda-feira, postar. Conheça agora os adesivos da Nexus. Terça-feira, todo terça-feira, postar Conheça agora os Funko Pop da Nexus. É muito louco, porque, cara, a IA tá crescendo demais. E eu vejo isso diretamente na Abrangente, mano. Atualmente, lá na empresa, o meu cargo é criar produtos técnicos em geral, sejam vídeos, sejam manuais, sejam sites, protótipos, tudo, sistema. Atualmente, ó, o último projeto que eu tô envolvido é na criação da IA, que vai fazer parte do suporte técnico. Existe um setor inteiro na empresa, com, se não me engano, uns 6 colaboradores que são técnicos. E assim, vai ser literalmente uma IA que atende centenas de pessoas ao mesmo tempo. E a base de conhecimento técnico dela são os manuais que eu crio, são os vídeos que eu crio, são tudo que eu crio, eu tô alimentando esse IA. A única coisa que eu não tô fazendo de fato é programando e criando ela. Mas assim, a logística, a ideia, os conteúdos, são todos eu que tô fazendo. Então, assim, exemplos, uma pergunta aqui pra ela, minha máquina não tá cortando. E aí ela já mandou o link do vídeo. Você entra aqui no vídeo, graças a Deus, consegui também Se o seu criar equipamento uma está fazendo parceria com corte, o pessoal do marketing que disponibilizou os vídeos técnicos que eu criei dentro do canal oficial da empresa. Então, quando você entra, ó, tem aqui uma parte de playlists. E tudo isso aqui, ó, todos esses playlists foi eu que fiz. Então, poxa, é um feito. É um feito muito grande. Já deixei um legado top pra empresa. E o último projeto que eu desenvolvi dentro da própria Energete também foi o site da Central Técnica, que é a forma de reunir todos os materiais técnicos, sejam programas, parâmetros das máquinas, firmwares, cursos, manuais, erros comuns e as informações das máquinas, até mesmo as dúvidas, de uma forma na qual o colaborador consiga se centralizar, não ter que ficar usando várias plataformas para ter as informações que ele precisa para o dia a dia de trabalho. Criei essa plataforma também, voltando à programação, tem o modo Dark e o modo Light, página do produto, você encontra aqui a descrição da máquina, a animaçãozinha, os vídeos técnicos, dúvidas frequentes, apertei em copiar, já pega a resposta para cada pergunta. Aqui vai ter um pack de arquivos, eu já estou finalizando esse pack, firmware disponíveis, especificações técnicas, enfim, cara, tem muita coisa mesmo. Então, assim, eu quero verificar a tabela de erros dos equipamentos. Vou arrastar aqui para baixo, tudo isso daqui são erros que eu alimentei na unha. Fluxograma técnico, eu tô muito feliz de estar avançando com esse projeto. Aqui eu disponibilizei uma parte só para os vídeos dos equipamentos, seja instalação e ajustes e utilização deles. Do lado tem vídeos técnicos dos softwares, que é contando exatamente, você comprou a máquina, você quer aprender a usar o CorelDRAW, você não sabe usar, tem um vídeo mostrando como você cria funções com o CorelDRAW. Manutenção dos equipamentos, agora eu fechei uma parceria junto com o Ricardo, a gente tá trabalhando junto, o Ricardo Laboratório Técnico. Então eu tô um tempinho lá, a gente já gravou acho que uns 7 vídeos, agora só falta editar, finalizei até agora a edição, porque os vídeos estão numa qualidade muito boa. Todos os manuais, arquivos e programas, ou seja, o técnico novo entrou para a empresa do Photoshop ou os próprios programas da Branjet, EZCAD, Lightburn e Cut a gente disponibiliza isso para eles. E da Branjet em si, os meus feitos são esses, então eu tenho que agradecer, tô no caminho certo, sinto que eu tô chegando longe, mas eu não vou parar. E entrando já pra uma outra categoria, cara, que é incrível o quanto os projetos de inteligência artificial estão fazendo a diferença. Porque, como eu falei anteriormente, o último projeto que eu desenvolvi foi a criação de vídeos com cloud.
Mas também é possível fazer o quê? A padronização daqueles manuais que eu mostrei agora há pouco, dá pra ser feito. Eu tô desenvolvendo já, a única coisa que eu tô quebrando a cabeça pra fazer ele ficar na formatação exata que eu crio na unha. Mas eu já criei um time que ele traduz o manual da fabricante, ou seja, o manual que tá em chinês, ele vai pegar esse manual e colocar em português. Cria o PDF, cria um TXT, divide esse TXT em chunks, já para que a gente consiga alimentar IA. Então, assim, com um time de agentes de inteligência artificial usando Cloud Code, eu tô conseguindo fazer tudo isso. Criei um squad também, do qual ele consegue buscar por temas relevantes da internet voltados ao nicho de anime. Pegou esses temas, ele vai fazer uma análise completa do meu DNA de fala, da forma da qual eu me comunico nos vídeos do Otaku Mind e criar um roteiro pronto para mim. Então eu só vou ter que pegar esse roteiro, ler com base no tema que ele gerou. É como se fosse uma agência mesmo de marketing e editar. Entendeu? Então, cara, facilita muito pesquisa de produtos para Nexus. Ele vai ver quais são os temas que estão em alta. No caso, agora, Copa do Mundo, não é muito difícil de chegar nisso, mas em outros casos, ele vai pegando temas nichados, memes. Uma parada que eu deixei passar, eu não quero deixar passar, velho. Eu não vou deixar mais passar. São memes virais. Exemplo, Tomatão lá, as novelas das frutinhas. Se eu tivesse rodado esse time naquela época, eu teria captado antes da tendência explodir e conseguiria ter feito muito dinheiro. Carrosséis, como eu falei anteriormente, que esses carrosséis, eles foram feitos usando o Cloud. Então, cara, é muito louco. Ele procura os temas relevantes, ou eu posso só chegar aí e falar um tema relevante pra ele, e ele vai criar. Olha isso, mano. Absurdo. E também a parte dos posts do LinkedIn, que é uma coisa que eu tenho falhado recentemente, que eu tenho grandes feitos, seja na minha vida acadêmica ou profissional, e eu só não compartilho isso. E eu sei que o LinkedIn, mano, é uma fonte muito útil da qual recrutadores e empresários possam conhecer o seu trabalho. Então, com base nisso, eu vou juntar todos esses projetos, cara, de verdade. Depois de juntar todos esses projetos, eu vou conseguir postar eles no LinkedIn. Os projetos de programação que eu tô fazendo, ó, recentemente também criei uma landing page para Fábio. Maneirinha, não tá finalizada ainda, mas já tem bastante coisa. Eu consigo rodar um squad também. É que eu tô finalizando, vai ser porque ele vai dar bastante dor de cabeça se eu quiser criar essa. Mas eu consigo criar um squad do qual eu consiga procurar empresas na região, usando o Google Maps, das quais tenham um tempo legal trabalhando na área, então 3 anos, 2 anos, 4 anos. E essas só as empresas que não têm site. Com base nessas empresas que não têm site, vai fazer uma varredura na empresa da pessoa, vai ver o que ela trabalha e vai criar uma landing page e entrar em contato com ela no WhatsApp vendendo essa landing page. Dá pra fazer isso, mas assim, vai dar dor de cabeça, cara. E se eu tivesse muita energia, eu conseguiria focar nisso, mas não é meu foco agora. Mas é uma frente aí pra quem for ver esse vídeo, é uma forma muito boa de fazer dinheiro. Se quiser me ajuda, manda um salve que eu explico pra vocês como funciona. E eu acho que no mais é isso, cara. Tô feliz. Tô muito feliz com o caminho que eu tô indo. Graças a Deus, tô com alguns produtos legais. Se liga, essa aqui são figurinhas da Copa do Mundo, produto bem maneiro. Eu desenvolvi, mano. Porra, eu tô muito fã desse hiperfoco de criar produtos do zero. Então, exemplo, esse caso aqui é um adesivo da Copa do Mundo com o Pablo fucking Escobar, da seleção colombiana. Mas se você reparar bem, ele não tá usando a camisa da seleção. Ele tá usando uma camisa social polo de uma empresa de suplemento de tatuagem, com o arroba da empresa embaixo. E aí ela vai usar pra distribuir isso aqui de brinde pros clientes. Ou seja, comprou um produto meu, vai ganhar um adesivo da minha empresa da Copa do Mundo personalizada da minha marca, velho. E eu consegui vender isso, eu tô muito feliz por ter conseguido vender. Aquilo lá que também tem uma cliente que, assim, é fruto do trabalho mesmo. De uma outra parceria que eu tenho, que é uma moça que ela trabalha com vendas de velas aromáticas. Eu fiz vários, acho que foram não lembro, acho que foram 100 cartõezinhos de visita pra ela. Desses 100 cartõezinhos de visita, ela entregou pra essa outra moça. E essa outra moça gostou muito, quis saber como foi feito. Ela passou no contato e eu consegui mais, tipo, 90 cartõezinhos, uma coisa assim. E tudo isso, cara, tá me gerando uma renda daorinha no final do mês, que tá me ajudando demais. E que tá me fazendo chegar mais perto desse sonho, desse objetivo final. Então, assim, daqui pra frente, cara, eu sinto que o meu objetivo tem que ser escalonar mesmo. Projeto, um erro, na verdade, que eu tô cometendo muito, é focar muito na parte da logística e não na parte da operação, que é muito necessário. De nada adianta você ter muita ideia, muito plano e não colocar eles em práticas. Isso é meio óbvio. De nada vale também você pensar em fazer algo muito top e não fazer. Às vezes vale mais a pena você fazer um trabalho bom, não excelente, um nota 7. Só que um nota 7 todo dia, mano, faz muita diferença do que um nota 10 um dia na semana. Então, o segredo daqui pra frente é consistência. Eu tô estudando bastante sobre investimentos também. Tô aplicando minha grana. Até o final do ano eu tenho certeza que eu vou conseguir bater a meta que eu tenho de investimentos. O que vai me ajudar muito ano que vem já. Que vai me deixar mais perto do sonho. Vai me dar uma liberdade financeira maior. Que vai me dar uma facilidade maior de ver a vida. De conseguir me arriscar mais. Porque eu sei que já vou ter uma reserva top. E é isso, cara. É isso. Então, tô pensando muito o que eu vou fazer com esse canal.
penso se eu vou. Eu tenho muitas ideias, cara, muitos pontos, muitos problemas que eu vejo na sociedade. E eu quero falar com alguém. Só que acaba que eu sinto que quando eu falo, eu não consigo ver aonde eu tô errando na minha oratória. E eu também não consigo lembrar daquele assunto. Então, ou seja, tipo, eu tenho um insight muito louco. Várias vezes, desde que eu gravei aquela bomba daquele último vídeo, eu tive ideias muito tops e que se aplicavam demais. E que se eu só gravasse a câmera e abrisse a boca e começasse a falar, velho, ia ter muito tema, muito conteúdo. E lá na frente eu ia olhar pra esse vídeo, esse que eu deixei de fazer no caso, e eu ia ter uma visão muito louca, sabe? Muito, ia ser um registro. De fato, de como eu pensar. Mas não, agora mesmo que eu tente fazer forçadamente, a minha ideia não vai ser a mesma, porque não é uma coisa que eu tô pensando muito naquele momento. Então eu quero muito criar essa cultura, esse costume de começar a pensar, se for pra ficar refletindo, se for pra ficar entrando nessas brisas malucas, pensar, chegar a uma conclusão. Ou eu vou anotar, que é uma coisa que eu não costumo fazer de fato. Eu anoto coisas úteis, tipo, como fazer tal coisa, como que eu crio um prompt, qual o prompt perfeito pra fazer tal resultado numa IA. Esse tipo de coisa eu anoto. Coisas relacionadas ao meu serviço eu anoto bastante também. Mas ideias eu não anoto. Então, assim, a melhor forma possível seria ligar a câmera e gravando e falando, fazendo exatamente o que eu tô fazendo. E vamos ver como eu vou estar no próximo vídeo que eu vou gravar. Deu uma parada na academia também, mas eu vou voltar. Minha meta é ficar nos 80 quilinhos até o final do ano. Imagina o shapeadão. Nossa, eu vou ficar chato, hein? Enjoada. E é isso, guys. Até a próxima, mano. Vamos ver como serão as coisas daqui pra frente. Como é 1 milhão. A meta é ser milionário. Em breve. Antes dos 30. Bora.